obrigada pela companhia de vocês. Esse é um momento muito esperado do dia para a gente, né, Gê? E a gente já vai dizer para vocês por quê. Na verdade, faz 1 ano que eu conheço essa pessoa maravilhosa que... Porque a gente é amigo, tá, gente? A gente é amigo. Então, assim, é legal que a gente esteja aqui nesse ambiente tão intimista, né? Porque acho que é importante dizer que o que vocês vão ouvir agora é uma perspectiva autoral que foi construída ao longo de 1 ano. A gente se conheceu num evento aqui do ecossistema e a gente foi desenvolvendo essas ideias ao longo do tempo, que a gente vai trazer aqui para vocês. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre o que a gente vai tratar aqui hoje e a gente vai desdobrando essas ideias. Então, ego e território digital, né? Quando a gente pensa em território, um lugar, todo lugar tem sua identidade, certo? Quando você pensa em um pouquinho, fecha os olhos, nem que seja por alguns segundos, e pensa no seu lugar favorito no mundo. Vamos lá. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veio o cheiro, veio a luz do sol, veio a textura, veio sons. Pode ser a casa da mãe, pode ser uma praia, pode ser as ruas de um lugar, pode ser a casa da gente. Tudo isso é território, né? Uhum. Então, assim como cada lugar tem uma identidade, a gente, as pessoas, também têm características, né? Limites, histórias únicas, né? E hoje muitos de nós nos vemos diante da necessidade de criar territórios digitais, criar ou desenvolver, né? Especialmente as redes sociais. E lá a gente desenvolve e coloca as nossas vivências, impressões sobre nós e os outros, né? E muitas vezes a gente precisa estar nesse mundo para se desenvolver profissionalmente, né? A gente precisa dos seguidores, dos likes, do engajamento. Mas como que a gente cria um território digital que não nos deixa loucos, né? Literalmente falando. E como que a gente faz isso de uma forma saudável e positiva para nós e para o mundo? Então, eu vou me apresentar, dado esse prefácio. Alguns de vocês já me viram hoje algumas vezes. Então, eu vou me apresentar de novo para quem chegou agora. Tá? Vocês que já estavam, me perdoem, que eu vou falar de novo quem sou eu. Eu sou Angélica Mari, eu sou jornalista de tecnologia e eu sou especialista em comportamento digital. Eu tenho uma formação em cyberpsicologia, que é justamente isso, né? O estudo do comportamento digital. E o meu objeto de estudo é o ego na construção de influência online, especialmente no LinkedIn. E eu vou contar para vocês uma coisa, eu fiz isso de puro ranço. Porque eu olhava aquele LinkedIn e falei, caraca, as pessoas só dizem o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas performam. Ai, meu novo desafio. Desafio. Ai, as minhas entregas, o quanto eu sou foda. E muita gente ganhando títulos por fazer isso, né? E a gente vê hoje pessoas sendo contratadas com base em engajamento no LinkedIn, etc. E tal. A gente vai desenvolver sobre isso. Mas eu sou, basicamente, uma pessoa muito interessada em entender o comportamento das pessoas, o comportamento humano no contexto digital. E é por isso que eu estou aqui hoje, acompanhada do Gênesis. Muito bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que
Que bom que vocês estão aqui. O mundo, a gente vai falar sobre isso, né? Um mundo cheio de tecnologia, a era da infodemia, do hackeamento da atenção. E que bom a gente ter esse tempinho aqui para bater esse papo. Fiquei feliz que o espaço é bem intimista, assim, a gente se vê bem de pertinho. Isso é legal. Me apresentando rapidamente, eu moro no Rio de Janeiro, sou baiano, mas moro no Rio de Janeiro há muitos anos. Eu sou formado em psicologia, um apaixonado por psicanálise. E logo me interessei, mais recentemente, por essa relação da tecnologia, quais os efeitos dessa tecnologia em nós, né? Vivendo em sociedade, em nós enquanto indivíduos, enquanto pessoas e tudo mais. Nessas andanças da vida, eu não acredito em encontro por acaso. Eu acho que todo encontro ele tem um sentido. E eu até acho que a vida é a arte do encontro. E eu encontrei a Angélica, e quando nós nos encontramos, sabe aquela pessoa que você encontra, você sai conversando, e quando você corta, já é 3 horas da manhã, assim, a gente falando, andando pela rua, falando, tendo insights, elaborando coisas. E a gente vem há muito tempo falando sobre isso, né? Que era o tema que a Angélica estava estudando para fazer a formação, e a gente falando muito sobre essa ideia. Cara, é um tempo de a gente falar sobre isso, o que é que está acontecendo, o que é que está rolando, porque para onde estamos caminhando, para onde estamos indo e tal. Fruto dessas inquietações, eu comecei a escrever no meu território digital, um dos territórios que é o LinkedIn, e acabou reverberando, e daí hoje escrevo para algumas revistas, algumas outras editorias, e dou aula também na Fundação Dom Cabral. Então, e muito que tem por vir aí, que a conversa continua, né, Jean? E aí, quando a gente faz essa introdução, falando do ambiente digital, talvez o ambiente que a gente mais interaja com pessoas, ou que a gente mais está presente na sociedade atual, e que é um espaço compulsório, né? Você nasce e ganha um espaço digital. É oferecido para você, sem a opção de escolher ter ou não ter. Então, quando a gente pergunta, a gente vai tratar desses temas, a gente pergunta, qual é o seu LinkedIn? Olha só a pergunta, qual é o seu LinkedIn? Ele é seu, tá? Qual é o seu Instagram? Então, quando as pessoas dizem não ter, gera até tipo, você não tem um LinkedIn, você não tem um Instagram. Existe, inclusive, um termo para isso, né? Que é refuse nick. Olha que legal. To refuse, em inglês, é recusar. Então, o refuse nick é aquele cara que supostamente enfia a cabeça na areia, né? Uhum. Quando se trata de ter um território. Ter o território. E a gente está falando muito já também de join of missing out, né? Que era o FOMO e é o join. Eu tenho dito que eu tenho trabalhado para missing out, para sair e falar, cara, eu estou fora, e olha que legal, que alegria, né? E a gente está vivendo tempos tão complexos de diversas maneiras, né? A infodemia, a economia da atenção, todo esse arcabouço, né? Essas artimanhas tecnológicas que nos prendem às plataformas, que nos fazem ficar ali consumindo horas a fio, e depois a gente se pergunta, o que eu estava fazendo mesmo? Não lembro, né? Fui sugado por um território digital. E aí essa proposta de trazer o ego para essa conversa e falar de território tem um pouco a ver com essa localização desse desenvolvimento histórico nesse momento atual. E por que isso é tão relevante? Por que isso é tão importante, Angélica? A gente desdobrando ainda a noção de território digital, né? Como você falou, a gente nasce com um território. Tá tudo bem aí, gente? Ninguém caiu, não, né? Ninguém. É um outro território. Território, né? Tá. Não temos feridos. Tá bom. Como o Gêneson falou, a gente nasce com um território, principalmente quem nasceu depois do advento da internet, né? As pessoas têm filhos e já criam os arrobas para os seus filhos, né? E postam as fotos de seus filhos, entregam os dados dos seus filhos desde que eles saem do ventre, né? E se você nasceu antes do advento da internet, você é outorgado um território digital. Nossos avós têm um, né? Eles adoram passar tempo no Facebook. Facebook, né? No WhatsApp também.
ainda que a capacidade deles de encaminhamento de mensagens tenha sido tolhida nos últimos anos. Então, um território ele pressupõe o quê? Pressupõe poder, política, cultura, fronteira, né? E quando você desenvolve o seu território, você mexe com o território de alguém, né? E um território pressupõe principalmente representação perante outra pessoa, né? E é possível fazer qualquer coisa com o seu território. Você pode ter um território que é um terreno baldio, você pode ter um campo, você pode ter a grama parada, você pode deixar o mato alto, você pode erguer uma bela casa, você pode erguer uma estátua em homenagem a você mesmo. Pode fazer o que você quiser, inclusive abandoná-lo. Mas abandonar vem a um custo, né? Existe um custo relacionado a abandonar o seu território. E o que eu tenho a ver com isso, Gênesis? O que eu tenho a ver com isso? Essa é uma boa pergunta. A gente tem mais que a ver do que, né, a gente está dentro. E é a brincadeira da Angélica com esse eu, né, com essa constituição do eu, né? A gente fala, né, onde é que o ego entra nessa história? Acho que é importante a gente trazer isso. Não sei, tem alguém aqui formado em psicologia ou que trabalha com psicanálise, alguma coisa assim? Não? O ego não é a formulação freudiana. Ele fala do aparelho psíquico, né? Ele inclusive chama de aparelho. Eu fui resgatado. Eu falei, pô, é um aparelho, olha só. Isso há muitos anos atrás. E nesse aparelho psíquico ele diz que esse aparelho ele tem 3 partes. O id, que a gente chama de inconsciente. O ego, que é o que a gente mais fala e o que a gente mais conhece. E o superego. Então, resumidamente, o id é o inconsciente, é o caos, é o caótico, o atemporal, onde tudo pode, onde tudo é possível. O superego é a sociedade, é a moral, é a norma, né? A gente pode tudo, mas a gente não deve tudo. Não devo fazer tudo que eu quero, porque existem normas. E o ego no meio dessa história, fazendo uma mediação entre as pulsões inconscientes, que querem vir à tona o tempo inteiro, e se elas vierem à tona, se elas passarem direto, é psicose. Mas essa relação entre o mundo e o inconsciente gera neurose, naturalmente, né? Inclusive, essa coisa de falar, neurótico, você é neurótico, todo mundo é, né? Inclusive, Freud tem uma frase que ele fala, aquela pessoa que grita, não tenho neurose, o próprio grito é a sua neurose. Né? E aí, emendando, aproveitando que estou falando de Freud, ele vai trazer em 1929 o Mal-Estar na Cultura, que é aqui um artigo de 1929, que no Brasil foi traduzido também para Mal-Estar na Civilização. Né? Então, todo esse arcabouço, toda essa formulação, ela se dá em um tempo onde as relações elas se dão nesse campo aqui, né? Que é o campo físico, né? O campo direto, que a gente chama hoje do campo analógico, o campo da vida. Quando entram as tecnologias digitais e que você ganha um território e você tem essa avatarização, isso já foi falado aqui hoje em algum painel sobre avatarização, inclusive algumas redes já permitem que você crie o seu avatar. Não existe almoço grátis, gente. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Que é essa digitalização do eu. Agora, quando Freud faz as formulações, ele faz um pensamento dessa relação, principalmente no setting terapêutico, principalmente na clínica, né? Quando ele está na clínica, ele vai fazendo atendimentos e ele vai formulando coisas que depois, nos seminários, ele escreve, formula ali e viram alguns artigos. Mas é tão nova a coisa digital e a gente está experimentando algo que é tão novo e que nós não estávamos preparadas para isso, que a pergunta é, quais são os efeitos dessa presença, desse ego, dessa constituição de sujeito nesse ambiente digital, onde eu estou acostumando de chamar de ego-ritmo. Ou seja, nós temos um corpo digital
que até quando você está dormindo, ele está acordado. Tá? Você faz um post, você vai dormir. E as pessoas vão interagindo com o seu algoritmo, com você dormindo. E, inclusive, você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular para ver se o seu conteúdo hitou na noite que passou, enquanto você dormia. Então, quando o Gêneson fala do mal-estar, como que eu entendo isso hoje, né? Esse mal-estar ele se dá porque a gente é removido do nosso design original de comunidade, da vida de comunidade, de poder falar com o vizinho, de poder ter essas relações de troca que foram transferidas para o ambiente digital, certo? E também dessa falta de estar próximo da natureza também, do ser biofílico, né? Você está grudado na sua mesa, no seu escritório. Por que vocês acham que tem árvores dentro desse local? Tem árvores dentro desse escritório, desse local, desse centro de inovação, para poder trazer um conforto para esses seres humanos biofílicos que se encontram aqui dentro. Então, quando a gente fala do ego no contexto digital, é importante pensar que o ego ele tem o hábito de nos tirar do presente. Ele ou nos arremessa para o passado, que é o que nos constitui como sujeitos, que é o que nos compõe, né, enquanto pessoas, ou ele nos joga para o futuro, né, em busca de algum conforto, alguma recompensa. E é por isso que a gente está ou deprimido ou ansioso, certo? Então, as redes sociais são um ambiente em que o ego deita e rola. Porque ela nos tira do presente. Então, ao scrollar infinito, de forma que você nem viu o tempo passar, você é removido do presente, inclusive do que interessa. Ou seja, manter companhia para a pessoa que está jantando com você. Falar um boa noite para quem dorme do seu lado. No dia dos namorados, cada um no celular, né? No dia dos namorados, cada um no celular. Acompanhar a brincadeira do filho no parquinho. Ou completar aquela birosca daquele relatório que você devia ter terminado anteontem, né? Então, ao invés disso, você decide escapar da realidade através das redes sociais, dando a mão para o seu ego e falando, vamos embora. Não é isso? E, Gêneson, diante de tudo isso, estamos nos tornando pessoas terríveis? Olha que delícia. Sim, essa é a má notícia, tá? Nós estamos nos tornando pessoas terríveis. Eu vou aproveitar que está filmando assim. Eu acho que eu gosto do Wired, e também uma característica nossa, de lançar coisas que a gente pensa e depois está aí para ser contraposto, e eu acho que o conhecimento se constrói assim. E a gente ficou discutindo essa coisa em algum momento sobre o ego, a suspensão do ego digital. Então, imagina que o ego ele é mediador, né? No digital, você fica em suspensão. Nessa suspensão, será que o algoritmo ele toma conta num lugar onde a gente não percebe? É uma pergunta. A gente não percebe e, por isso, a gente está se tornando tão terrível. Porque se o inconsciente funciona da seguinte forma, gente. Eu decido tirar a roupa agora aqui e sair pelado, para o inconsciente isso é tranquilo, eu vou lá e faço. Eu vou sair correndo, falando qualquer bobagem e tal. No ambiente digital, as pessoas fazem isso, né? Fazem isso. Fala qualquer coisa para qualquer pessoa, de qualquer maneira, deprime as pessoas, acaba com a vida das pessoas. E isso se dá por fenômenos como a desinibição online. Desinibição online é assim, você fala o que você quiser porque você está protegido por essa barreira digital. Então, à medida que você vai trabalhando o seu território digital de forma inconsciente, estou falando inconsciente não dominado pelo id, tá? Eu estou falando inconsciente sem refletir sobre o que você está fazendo, né? Uhum. Antes de colocar lá
o comentário na pequena loja, no pequeno comércio, que pode destruir a vida daquele comércio, que você pare e pense, será que é isso que eu quero fazer? Né? Porque você está invadindo o território de alguém, certo? E esse lugar, é importante frisar, gente, não vai adiantar nada a gente ter vindo aqui, vocês terem vindo aqui, e a gente, né, não sair daqui tropeçando, como no corte analítico do setting terapêutico, né, que é o famoso freio de arrumação. Você dá lá e fala uma coisa, pá, aí o analista fala, mas você quis dizer tal coisa? Aí você, terminou a análise, sai doido, tropeçando, pega o ônibus para o lado errado, sei lá, isso é maravilhoso. Né? Análise sem isso não funciona. Se a terapia de vocês não tiver os cortes, repensem, pensem sobre isso. E aí, quando a gente está nesse ambiente digital, não tem esse corte, cara, você sai atropelando tudo. E tem uma pesquisa que mostra, uma pesquisa americana feita, pesquisa antiga, tá? Feita com mais de 2.000 estudantes, que demonstrou que a partir do ano 2000, dos anos 2000 para cá, a nossa empatia, ela está ladeira abaixo. Cada vez mais ladeira abaixo. E eles fizeram a correlação com o uso das redes. Então, eles pegaram um recorte de pessoas que faziam uso das redes e fizeram essa relação. Então, a gente está se tornando, inclusive, pessoas terríveis aqui agora. Ou seja, a gente está usando um ambiente que a gente não sabe como ele é feito, como o código é feito, como ele é desenhado. Está botando o nosso ego na nuvem, para fazer essa analogia, né? O ego na nuvem. E a gente está simplesmente usando. Então, eu quero reforçar. A gente é early adopter. A gente adora falar isso. Né? Antigamente, eu achava isso muito legal. Não, brasileiro é early adopter. Ai, que incrível. A gente testa logo tudo. Com todo respeito, a gente é o primeiro hackeado. O brasileiro é isso. Dá para traduzir assim. O que é early adopter? O primeiro hackeado. O aplicativo que transforma todo mundo em inteligência artificial. Vamos fazer o cadastro, vamos usar, porque é muito legal. Para onde está indo esse dado? Por que você está fazendo isso? O famoso, se o produto é de graça, se o serviço é de graça, o produto é você. É isso. E trazendo de volta para essas demandas profissionais, né, que a gente se vê instado a postar, desenvolver, colocar o banner da empresa no seu LinkedIn, porque daí você é o fulano da empresa, né? Aí você, a revelia de todos os podcasts que podem te dizer o contrário, você é sim o seu crachá, né? Você se torna o seu crachá. E aí, diante desses dilemas todos, e aí eu só estou preocupada com o fato de que a gente tem 7 minutos. O tempo voa. O tempo gente, voa. 7 minutos já. O que aconteceu? E a gente vai chegar ali falando diante de todos esses dilemas. Como que a gente opera o nosso território digital, Gêneson? Pergunta difícil, né? Como que a gente opera esse território digital? Seria sobre abraçar o seu eu-algoritmo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem esse algoritmo, que ele está posto. E abraçar ele significa despertar para nós mesmos. Né? Tem um artigo que eu escrevi, que ainda não foi publicado, deve sair já numa revista aí, que eu falo que focar é o novo despertar. A gente voltar a olhar para nós mesmos, ou seja, antes de avatarizar, o que acontece? A gente saiu correndo para a rede. Então, eu deixo de sair. Então, por exemplo, o Reino Unido acaba de ter uma pessoa que é a pessoa ministra da solidão. No Japão já existe um ministro da solidão. Vocês sabiam disso? Porque a gente tem essa falsa impressão de que a gente está em grupo. Entrei no meu Instagram, uau, notificação, engenharia maravilhosa, dopamina, né? Imediatismo e tudo mais. Essa ferramenta tomando conta de mim, de nós. É a ferramenta que faz com que... Inclusive, tem uma provocação que eu tenho feito, que é, a gente sempre diz, cara, se você quer ficar fora do celular, desativa as notificações. Né? Mas já tem um estudo que mostra que você olha mesmo sem notificação. Porque a gente está viciado na parada. Certo? Então, o que significa abraçar o seu algoritmo? É você falar, ele existe, está posto, está entre nós, e eu preciso tomar consciência disso, da maneira como eu uso isso. Então, para mim, hoje, rebeldia tem sido, um exemplo que eu posso dar, sair sem o celular. Cara, as pessoas não me encontravam antigamente, porque eles me encontravam o tempo inteiro. Eu deixo o celular em casa e saio, vou para a rua. E parece que eu estou estou livre. É uma forma mecânica
de exercer o seu direito enquanto sujeito digital. E isso é abraçar o seu algoritmo, tá? Não estou dizendo que é porque eu não estou com celular, que eu não estou... Não, eu sei tanto que ele existe, sim, que eu deixei ele lá, porque eu sei que ele existe. Sim, é sobre isso. E existem alguns possíveis antídotos, né, para a gente conseguir construir um território digital que é bom para nós e é bom para os outros. E aí eu chego no conceito de ego tranquilo, que é a autoidentidade compassiva. Esse é o meu objeto de estudo dentro daquilo que eu disse para vocês, que eu estou estudando, que é o desenvolvimento de influência. Então, quando você busca influência, porque está posto, a gente precisa buscar, a gente precisa dos nossos números, dos nossos likes, do nosso engajamento. Mas como a gente vai fazer isso é a questão, né? Então, dentro do conceito de autoidentidade compassiva, do ego tranquilo, você não deixa de querer buscar o seu próprio sucesso, de vender o seu peixe, mas você também busca avançar o dos outros. É aquela história que eu estava falando para vocês. Você vai jogar sementes num território para que cresçam lindas flores de girassol, você pode jogar no terreno do outro também, né? Você pode pegar o cortador de grama e cortar a grama do vizinho também. Então, é muito sobre isso. E isso faz conexão com o que a Nina Silva falou em um painel hoje de manhã. Sair ir para um ecossistema onde a gente constrói e nutre as nossas coletividades. Né? Então, como o Gênesis estava falando, tomar consciência é o novo despertar. E aí, o que fica de tudo isso, né? Quando a gente impacta o território do outro, a gente acaba desenvolvendo o nosso e vice-versa. Não é isso, Gênesis? É isso. Eu olhando, né? Hoje em dia, gente, as coisas que eu estou com um novo hobby. Eu fico olhando as pessoas usando o celular. Então, eu entro no metrô, tá todo mundo no celular. E aí eu fico olhando, puxa, as pessoas estão todas no celular. Isso é interessante, é antropológico. Cara, tá todo mundo, cara, o que é que elas estão fazendo? Né? Às vezes, quando você dá uma sorte, que aí reflete no vidro do metrô o que a pessoa está fazendo. Gente, eu juro para você, a pessoa está assim, ó, passando. Isso remete àquela coisa do caça-níquel, né, de Las Vegas, lá, como é o nome daquilo do jogo? Você, então, escoa infinita é meio isso, né? Você está jogando... E ainda usando essa analogia da aposta, você continua apostando, mesmo se você estiver perdendo. Mesmo se você estiver perdendo. Isso é lindo, quem sabe... Olha, que legal você falar isso. Porque a gente está perdendo, mas a gente continua jogando. Olha que legal. Porque no dia que a gente parar de jogar o nosso dado gratuitamente, é o fim do jogo. O seu engajamento cai. Agora o seu engajamento cai. Você flopa. Você flopa. Você posta e ninguém dá um like. Olha que triste. Você vai lá e postou e ninguém deu um like. Isso é horrível. Ou não, né? Então, quando a gente fala dos efeitos disso, já finalizando, falar rapidinho, quando a gente fala dos efeitos disso, quando eu falo do Ministério da Solidão, quando a gente fala saúde mental, é o tema do momento. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. O país tropical de sol e mar é um dos países com maior níveis de depressão no mundo e de ansiedade no mundo. Isso só aumenta. E, ao mesmo tempo, é um país que adota rapidamente as tecnologias. Olha aí, as conexões possíveis, né, desse entorno. Então, a nossa atenção está o tempo inteiro sendo hackeada. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, onde o celular eu chamo de uma arma de desatenção em massa. Você está no lugar e está todo mundo... Aquelas fotos icônicas, né? O Papa passou, aí todo mundo em 1994, todo mundo olhando, sei lá quem, passando. Se tem o Papa, pode ser qualquer outra pessoa famosa. Hoje, ninguém está olhando a pessoa, estou olhando a tela, com a pessoa lá e eu vendo a tela. Então, eu acho isso muito antropológico. Eu acho que isso aqui dá uma conversa para a gente fazer 50 painéis. Sim. E continuar. No nosso território digital, a gente pode continuar isso.
no nosso território digital. Mas a principal reflexão que a gente queria trazer para vocês nesse painel é: você pode fazer o que você quiser com o seu território digital, mas reflita sobre como você está fazendo isso, né? Eu gostei muito do que a professora Gisele Beigelman falou hoje de manhã, em que ela convida para uma reflexão para além do standard que foi colocado para a gente, né? Que a gente possa olhar para além da templatização do ser, né? Será que a gente pode buscar novas formas de fazer essa construção de território? E como que a gente pode ajudar na construção do território do outro, ou pelo menos não atrapalhar, né? Que a gente possa ter essa consciência e que a gente possa reconhecer as armadilhas que o nosso ego arma para nós nesse processo e que a gente possa gerenciar o nosso território digital ao invés de sermos gerenciados por ele. Muito obrigada. A gente tem tempo para perguntas? Para conversar e tal. Tem? Ah, maravilha. Ó. Oi, eu sou a Agnes. Foi maravilhoso esse momento de vocês. Estou aqui pilhada. Estava no celular porque eu estava anotando 1000 coisas. É nada, você estava alimentando o teu território, que eu sei. De certa forma, né? Então, vocês acham que é utópico, então, a gente encontrar um equilíbrio dentro desse contexto de egos? Olha, eu vou prefaciar a minha resposta, o Gênesis pode completar. Eu não tenho uma receita de bolo para te dar, tá? Porque eu mesma estou nesse processo, né? Eu sou uma jornalista que se vê instada a me autopromover no Instagram, sendo que a notícia não tinha que ser eu. Tinha que ser os sujeitos, os eventos sobre os quais eu escrevo, né? Aí você me pergunta, existe equilíbrio? Eu acho que o equilíbrio é fazer isso nos nossos termos. A gente joga o jogo de forma a não comprometer a nossa saúde mental. E isso pode passar por uma organização, sei lá, se você quer investir numa rede social X, você se organiza de forma a ter os seus conteúdos lá. O Adriel, que está aqui, a gente tem um influencer entre nós, inclusive, que compôs essa apresentação linda e atmosférica que vocês viram aí. Ele pode comentar até. Existe todo um processo, né, de criação de conteúdo, de estocagem de conteúdo. É como fazer a despesa do mês, quase. Você coloca lá, enche suas prateleiras, e aí você tem o que comer, entendeu? Quem dera que a nossa comida fosse feita automaticamente, né? Mas é mais ou menos por aí. Isso é o que eu tenho para colocar. Como é seu nome? Agnes. Tem uma coisa que eu faço muito, que eu decidi há uns anos atrás, e quem me segue vai perceber isso. Eu só posto coisas que eu ganho alguma coisa do algoritmo. Um negócio, um business. Eu, há algum tempo, deixei de oferecer dados de graça. Minha foto, eu estou andando de skate. Você não precisa saber disso. Nas eleições, nem comentei, por conta da polarização, e nem postei nada. E outra, nem dei like em quem eu gostava, nem seguia quem eu gostava, com o objetivo de não oferecer informações demais, né? Então, talvez um ponto de partida interessante seja começar a tomar consciência de o que estou dando de graça para os algoritmos. Uma coisa importante de pensar é que a gente, até determinado momento da economia de dados, a gente tinha dados demográficos. Quem trabalha com marketing digital vai lembrar disso. Onde você mora, quantos anos você tem, qual é o seu gênero, né? Esses eram os dados. Outros dados são psicográficos, que eles são chamados Big Five,
recortes, né, de personalidade. Um deles é extroversão, emocional, ou seja, partiu para o emocional, na perspectiva exatamente de manipular em tempo real. Uma outra coisa que se diz muito nos estudos é isso. Antigamente, os algoritmos eram preditivos. Hoje, os algoritmos são tempo real. Então, a manipulação nossa, de nós, é em tempo real. Né? Inclusive, eu estou fazendo uns estudos que mostram, se o celular está no bolso, a maneira como você está andando, ele sabe se você está com tênis alto, baixo, se você desceu uma calçada, se você está correndo, se você está andando, se você caiu. Né? Esses relógios fazem isso. Né? Caiu, o relógio fala, parece lindo, né? Se você sofreu um acidente, você aperta aqui e avisa. Mas existe, né, equilíbrio no ponto da pergunta da... Se existe um equilíbrio? Eu acho que, a partir do momento que você pensa sobre isso, eu acho que você começa a dar um equilíbrio a isso. Né? Eu não vou ficar preso a postar tudo. Lembra que a gente postava comida? Postava, não posta mais. Às vezes, mas ainda tem muito disso. Não, eu estou falando postava assim, contém ironia. Mas um dia a gente vai dizer isso. Você lembra? Os nossos filhos, netos ou pessoas mais jovens no futuro vão falar isso, cara, vocês faziam isso dessa maneira? Sério? Então eu escrevi até... Inclusive, os bebês que estão nascendo hoje, sendo postados online, essa conta ainda vai chegar para esses pais, com certeza absoluta. Você me postou? Você me postou? Sério? Acho que ela tinha uma pergunta. Tinha. Oi. Oi. Eu cheguei no finalzinho, mas eu já fiquei... Qual o seu nome? Meu, Janvi. E aí eu peguei algumas falas que eu achei bem legal, porque na época que eu estava fazendo faculdade de biologia, eu entrei para neurociência. E o meu sonho era estudar a influência do celular, né, das redes sociais. E, na época, tinha pouquíssima coisa aqui do Brasil, tanto é que eu cheguei aí na USP de filosofia, encontrei um pesquisador lá que estava falando sobre isso, mas a maior parte das referências vinha de fora, assim. E aí o Achille Mbembe fala disso da softwareização da nossa existência, né? Que eu acho que ele traz uma crítica muito foda com relação a isso. E aí, depois que eu saí da neurociência, comecei a estudar viés de estereótipo, né? Como que a gente cria os estereótipos de pessoas, de cor, de gênero e tal. E eu queria trazer muito para a minha área artística, que é a música, né? Hoje eu estou focando mais na música e quero conseguir interligar esses conhecimentos. E incorporar a tecnologia, né? Só que muitas vezes a gente cai em vários tropeços que a gente fica se questionando. Por exemplo, o racismo algoritmo, né? Como que a gente, às vezes, acha que a gente está transitando livremente, sendo que a gente tem uma das leis mais restritivas de internet aqui no Brasil, e ainda por cima racista, ainda por cima que vai reproduzir umas imagens que, né, que não chega assim democraticamente mesmo, que a gente vê não é um reflexo da sociedade, assim. Então, eu queria, na verdade, pedir para vocês referências de projetos e pessoas que têm inspirado vocês a trazer um movimento crítico em relação a isso, ao uso da tecnologia, a como criar projetos que realmente vão trazer esse quê de transformação dentro dessa área, sendo que a gente, às vezes, nem tem esse acesso assim, fiel, né, da realidade. Assim. Então, a minha pergunta mesmo é que tipo referências de vocês nessa área. Eu posso trazer alguma coisa aqui, Gênison, mas só para pontuar alguma coisa, e a gente pode continuar isso, você pode seguir a gente nos nossos territórios. Eu bebo muito de fontes interdisciplinares. Quanto mais repertório, melhor para compor essa visão de mundo, né? Uma antropóloga que eu gosto muito, brasileira, Adla Viana. Adla, ela é uma mulher baiana, hoje baseada em São Carlos. É uma das maiores referências aí nesse cruzamento de antropologia e inteligência artificial. Gosto muito do trabalho dela, gosto muito do David Nemer, outro antropólogo que estuda desigualdade no contexto de tecnologia, como o mundano digital acontece, né? Gosto muito do trabalho dele. Bebo na fonte de todos
de Jung, né, falando de sonhos, inconsciente, o que nos move, né? Eu acho que também a cultura, afrofuturismo, também literatura, cartoons. Tem um autor incrível que talvez você conheça, o Alê Santos, autor afrofuturista brasileiro do interior de São Paulo, que está fazendo um trabalho incrível, trazendo essa amálgama de coisas, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque, para a gente entender o futuro, a gente precisa ter uma perspectiva ancestral. A gente precisa olhar para trás. A gente precisa saber o que nos compõe enquanto sujeitos, o que nos trouxe até aqui, né? Para a gente poder preservar a nossa essência, mesmo dentro desse contexto de avanço tecnológico. A gente pode continuar isso. Bom, a Angélica já trouxe bastante coisa. Eu só sugeri que você busque o Media Lab da UFRJ. Eles têm estudado muita coisa, lá, muita tese de mestrado, muita coisa de doutorado lá, sobre isso, sobre cognição, psicologia digital, né, tudo isso misturado. A Fernanda Bruno, hoje, é a pessoa que encabeça lá, é uma pessoa doutora também, e trata muito desses assuntos, junto com Ana Bentes, uma galera que está pensando sobre isso, e eu acho que vale muito. Você vai cair num hub bem interessante, né? E uma coisa que eu quero reforçar, que a Angélica falou, só um ponto, que é a interdisciplinaridade, né? Esse é um assunto que é assunto de existência, né? Então, você vai da neurociência para a filosofia, para a história. Às vezes eu estou falando ou escrevendo sobre isso, eu lembro de Sapiens, do Harari, pega essa coisa da história da humanidade, vai ter um ponto ali de virada, os pontos de virada. Esses pontos sempre tem. A gente está vivendo um ponto de virada, né? Obrigada, gente. Sempre entender que a gente precisa tropicalizar essas informações, né? A gente precisa colocar isso no contexto da nossa realidade, da desigualdade que existe aqui, né? A gente não pode fazer um copy-paste do que nos é prescrito lá do Vale do Silício, né? Então, eu acho que é por isso que é importante. Existe um monopólio de big techs que prescreve como a gente tem que operar o nosso território digital. Mas eu acho que existe um fim do túnel para isso, realmente. E acho que a resposta pode estar nas comunidades Web3, pode estar no open source. Eu realmente acredito nisso, acredito numa perspectiva latino-americana para esses dramas que a gente está atravessando hoje. Temos? Obrigada. Mais uma? Manda, desculpa, não te vi. Oi, bom dia. Oi. Obrigada pela fala de vocês. Está me gerando muitos insights, e um deles que eu vou fazer um pensamento que eu não consegui construir tão bem quanto eu gostaria, para fazer uma pergunta para vocês. Tu comentou sobre não curtir ou não se posicionar durante as eleições, principalmente, em relação à grande oposição, né? E eu me questiono muito de se a gente, né, que critica e que combate, de certa forma, a desinformação dentro de tanta informação, não ocupar esses espaços midiáticos, que, fazendo um parênteses, eu acredito muito que a mídia tem uma forte influência em como as pessoas entendem certas situações. Por exemplo, agora, caso de Israel e Hamas, a mídia mostra algo, mas a história tem outro contexto. Então, se a gente não estiver falando lá dentro das redes sobre isso, né, pessoas que dominam esses assuntos, que são influências para outros críticos, né, quem vai estar ocupando? Então, isso me preocupa um pouco, porque eu tenho muito medo que a ignorância e a desinformação ocupem esses espaços, entrem na casa de pessoas que não têm acesso a essa informação, que acreditam estar tendo acesso. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o que vocês acham sobre isso? E quem estaria ocupando esse espaço? Então, tipo, a gente tem a questão das informações e dos nossos dados, a gente precisa ter privacidade em relação a isso, mas como a gente vai lidar com essa influência da mídia e dos governos, e de como eles vão usar essas informações para nos manipular? Maravilha. Como é seu nome? Eu sou a Camille. Camille. Pô, ótimo ponto, né? Importante a gente fazer uma dissociação entre não se manifestar e não contribuir com as conversas, né? E você citou muito bem, né? Acho que existem meios específicos ou agentes específicos, como as pessoas jornalistas, como os veículos
credenciados ou veículos, né? Alguns até começam a entrar no jogo algorítmico de desinformar e tudo mais. Mas eu vejo muito também uma premissa de que, no mundo dessa infodemia, aquilo que todo mundo posta em todos os lugares, por mais que de boa intenção minha ou de outra pessoa que tenha intenções diferentes, acaba virando mais um monte de coisa no meio de um monte de coisa. É jogar o sofá velho no território do outro. No território do outro. E tem uma coisa, você falou agora da guerra que está acontecendo, né? Eu tenho um amigo meu que me mandou uma mensagem no WhatsApp que Gê, e aí, pô, eu sei que você não fala nada nas redes, mas, poxa, eu queria entender o que você tem a dizer. Eu falei, cara, não tenho nada a dizer. Eu não entendo, eu não sei como é a história, eu nunca fui lá, eu não sei o que é. Tá? Tenho a minha opinião, mas é minha, está aqui, no fundo do meu coração. E quando as pessoas amigas e próximas perguntam, a gente conversa, a gente discute, a gente tenta construir um conhecimento que seja efetivo. Porque a questão dos algoritmos, a gente não sabe o que estão fazendo com isso, como estão usando, de que maneira estão usando e como está sendo aplicado. E aí a gente vai fazendo uso disso e isso vai servindo para manipular um monte de coisa em um monte de gente, um monte de lugares, né? Então, eu tenho essa premissa de estar bem, olhando de fora, para não investir, como é que eu diria, para não ampliar essa ideia de desinformação, sabe? A opinião do Gênesis é que esse lado aqui fez... Pô, mas quem é o Gênesis na fila do metaverso, né? Em um tweet, porque a gente já esgotou o tempo, eu vou dizer muito rapidamente o que eu penso. A gente colocou aqui, cada um faz o que quiser com o seu território digital, inclusive abandoná-lo. O Gênesis escolhe não se posicionar. Um ativista escolhe se posicionar. E a gente precisa dessa diversidade. A gente precisa dessa diversidade e eu diria mais. Essas pessoas que escolhem fazer isso, que escolhem encampar as discussões e informar, e gerar diálogo, elas precisam se proteger. É isso que eu diria. Elas precisam se proteger e elas precisam ter... aprofundar a consciência sobre sobre os mecanismos em ação na construção desse território delas. Principalmente segurança digital, muito importante. Tá bom? Obrigada, gente, pela companhia. Valeu, gente. Massa.